Fala, rapaziada, vamos para mais uma atualização aqui do mercado cripto, com as regiões que eu estou de olho aqui para fazer day trade, swing trade e position, beleza? Vamos lá. Eu tinha comentado com vocês, né, no último vídeo, quando eu comentei com vocês, estava com essa base entre 84 a 80, que tinha um preço médio. E deu até um sustinho, a gente achou que ia cair, né, que ia buscar lá por volta do 74, que é o nosso próximo preço de alvo, só que o mercado já reverteu a partir daqui e formou uma base exatamente na região que eu marquei aqui com vocês. Quando foi domingo, foi domingo? Tivemos esse pump do nada do mercado, saindo aqui de 86 lá para o 94, né, com movimentação extremamente forte. Eu até achei que buscaria nossa região de alvo ali no 97. Logo em seguida, né, esse aqui eu estava com o Bruno, estava fazendo live com o Bruno, comentando sobre isso, e eu até comentei exatamente isso, que seria saudável uma correção próxima de 50% dessa base para a gente poder criar agora um novo fundo, né? Começar a ter um ponto de referência para o mercado começar a trabalhar. E foi o que aconteceu. No outro dia, a gente já teve uma volta de praticamente 100% dessa movimentação e um teste um pouco abaixo ainda desse 50% que eu tinha comentado, um teste em cima do preço médio. E aí, logo em seguida, o mercado agora voltou, buscando ali 92, e isso foi um tradezinho que nós fizemos aqui na comunidade, tá? Caso vocês não saibam, dentro da comunidade eu passo as análises todo domingo, né? Exatamente um vídeo explicando o porquê de cada coisa, as regiões principais e as principais marcações dos alvos que eu tenho como referência. E eu tinha feito exatamente essa do Bitcoin, né? Que eu tinha feito aqui dia 4. Ó. Tá? Como esse aqui é nosso ponto-alvo e aqui esse é nosso ponto de base. E foi exatamente o movimento que aconteceu aqui hoje. Com isso, com essa nova base de preço que foi formada aqui agora, no diário, a gente continua trabalhando ainda dentro daquele range, só que com um viés um pouco mais otimista, digamos assim, né? Não que, não, agora o mercado vai subir, vai explodir e tal, mas criando esse fundo aqui por volta dos 80 mil, a gente consegue agora ter uma previsibilidade de que, né, o mercado vai trabalhar dentro desse range e é um pouco mais difícil dele simplesmente sair regaçando tudo aqui até os 74 mil. Com isso, o ideal agora seria, né, para você que está pensando em fazer trade, seria você ficar de olho nessa movimentação acima, né? Agora a gente vai reajustar esse movimento aqui para 93 mil e nosso próximo alvo seria 97. E no caso de uma baixa, nosso próximo alvo seria por volta de 84 mil, 82 mil e no caso nosso último ponto seria o 78, né, antes de fazer alguma coisa. A gente tem um range de trabalho um pouco mais tranquilo daqui para frente. Jogando um time menor, ali por volta de 1 hora, né, a gente consegue perceber alguns padrões de comportamento aqui que podem ser interessantes para a gente começar a montar algumas operações por aqui. Como, por exemplo, o teste principal subiu por falta, né, e a partir dessa região que ele está trabalhando agora, nesse momento, começou a ter um interesse um pouco maior do mercado. Então, esse ponto agora do 86, né, 86.700, vai ser uma referência importante para poder se manter nesse viés altista, que as pessoas tenham interesse aqui realmente em continuar comprando e façam que o Bitcoin perca essa região aqui do 93, que é o nosso preço-alvo por enquanto, tá? Então, por enquanto, o ideal seria ficar esperto, né? Ficar atento nessas regiões que eu acabei de comentar com vocês aqui e não fazer nada nesse meio de campo, porque esse meio de campo aqui é onde está toda a volatilidade, é aqui que o mercado tende a fazer a movimentação um pouco mais forte. Então, coisas entre esse espaço não são interessantes. Minha opinião, tá? Minha opinião. Começar a pensar em compras aqui por volta do 84 e no 80, tá? Seriam os pontos que eu ficaria de olho. Eu não faria nenhum tipo de operação no meio desse caminho. E em caso de venda, eu só venderia ali próximo à região de 97 ou 98, dependendo como o mercado chega lá. Então o Bitcoin deu uma boa oportunidade pra gente, mas nesse momento aqui, quem pegou, pegou. Quem não pegou, o ideal seria esperar um pouco mais, certo? No caso aqui do Ethereum, a movimentação permanece da forma que a gente tinha marcado, com aquele ponto base dos 2100, né? E com essa movimentação que ele fez agora recentemente, basicamente confirma que não tem tanto interesse assim e que o mercado não tem força ainda para poder se manter acima desse patamar que ele deixou aqui de 2.539, que foi o último teste que ele fez, né? Então ele fez um pump geral e logo em seguida devolveu todo o mercado e depois disso não conseguiu sustentar. Então isso ainda confirma para mim um pouquinho o viés de venda e os pontos de teste para mim aqui no caso agora seriam ali o preço que ele acabou de deixar basicamente do 2.370 como ponto importante, e caso ele perca essa região aqui do 2.100, a gente poderia ter uma movimentação um pouco mais, né, um viés mais de baixa aqui, onde ele poderia fazer isso, uma correção um pouquinho maior e daqui ele poderia engatar um movimento de baixa. No caso aqui, o ponto de controle seria o 2.138 e na casa exatamente dos 2.000, que seria o nosso preço base. Perdendo isso, o alvo seria ali por volta do 1.750 e isso aqui realmente seria uma sangria no mercado, muita gente seria liquidada e isso poderia acelerar o preço
né, para baixo aqui. Pensando em compra, eu ficaria atento nessa região que está agora, 2.138 no caso, porque se começar a engatar algum movimento de alta a partir daqui, a gente teria uma simetria bacana com a compra a partir dessa região, com o primeiro alvo a 2.350 e um alvo principal ali por volta dos 2.450 como referência, certo? A Solana aqui nesse momento a gente fez aquela análise, né, que formou base aqui, deu aquele pump de volta, exatamente no ponto de saída, então foi um tradezinho bonito. Só que agora que ela fez essa movimentação de volta, é praticamente o mesmo caso do Ethereum, né? Porque como o mercado todo devolveu, mas ela não conseguiu acompanhar essa correção junto com o Bitcoin, começa ainda a mostrar pra gente que não tem tanto interesse assim comprador e realmente o viés aqui por enquanto é de baixa. Dá para ver também nitidamente pelo volume e pelo ponto base que foi formado aqui durante essa alta, né? Então, preços importantes para Solana, 140 mil, ou 140 mil, 140, porque foi o preço base, é aqui que eu ficaria atento e quem sabe montar alguma operação de compra ou de venda. O 134, que é essa região de fundo por enquanto que a gente tem formado aqui, e se caso perder aqui eu poderia pensar numa venda até o 120 como região de alvo. Caso comece a demonstrar, né, interesse de compra a partir dessas bases de preço, podemos ter um alvo aqui no 160, tá? 160, e se perder a região do 160, nós podemos ter a região ali por volta do 178 como região de base. Então, 160, 178 seriam nossos alvos aqui primários. Caso aumente o interesse do mercado e volte a ter compras a mercado aqui, liquide um pessoal que também estava em venda, a gente pode buscar o 186, só que é um pouco mais difícil na minha visão, tá? Então, nesse momento aqui agora, o que eu ficaria de olho? Eu ficaria de olho aqui na movimentação dentro desse range aqui dos 140 mil. Com isso, a gente também tem XRP definindo base importante de preço agora. XRP fez aquele movimento absurdo, né? Saindo ali do 2.18 para o 3 fechadinho, bonitinho. Com isso, ele voltou a correção e agora está começando a formar a base de preço. A XRP é um caso um pouquinho mais complicado pelo fato de que a volatilidade é um pouco maior. Então, se você não está tão acostumado com essas coisas, se torna um ativo um pouco mais complicado de se trabalhar, né? Então, o que eu recomendo para você agora? Fica de olho em XRP, em times menores, como gatilho, tá? E usa essas regiões que eu vou passar agora para você como pontos de importância, como alvo dessas regiões. Então, o 2.42, né? 2.42 é a nossa primeira região de importância. A segunda região seria por volta do 2.18, seria o nosso ponto base. E caso ele consiga, né, dar gatilho de compra, fazer movimentações aqui de alvo, meu primeiro alvo seria por volta do 2.82, aqui, ó, essa região aqui, entre o 2.82 ao 2.92. E o último alvo principal seria por volta do 3.08, como alvo principal aqui dessa movimentação. Se perder isso aqui, a gente poderia sim ter uma movimentação de alta absurda que nem aconteceu, uma correção mais leve e uma continuidade do movimento de alta, tá? Então, com isso, o que a gente tem agora de ativos que vocês mais me pedem aqui no fim das contas? A Cookie, né, que é um ativo que vocês têm me perguntado bastante, ela ainda está naquele movimento que eu comentei com vocês, então basta ver o último vídeo para poder entender a análise, e eu ainda continuo com viés de venda, né, caso ele perca essa região do 0.16, eu entraria com viés de venda aqui, principalmente em times menores. A Pendle foi uma que me pediram bastante lá no Instagram, caso não me segue, tá aqui, ó, e no link da descrição também tem. A Pendle, ela veio fazer esse rompimento da região e agora eu acredito sim em um viés aqui mais pessimista, digamos assim. Se ela continuar trabalhando acima do 2,66, eu poderia imaginar para um movimento um pouco mais curto para começar a pensar em vendas ali por volta do 3,12, né? Teriam dois pontos importantes aqui no curto prazo, que seria 3,27 e esse ponto aqui do 2,95 ao 3,06, mais ou menos. O 3,12 seria nosso preço aqui de base como alvo, né? A partir daqui que eu pensaria em venda. Compra, Bruno, você acha que vale a pena comprar? Não, sinceramente eu não vejo motivos de compra aqui. Eu esperaria ela subir para começar a pensar em fazer vendas aqui no caso da Pendle, tá? A outra que sempre me pedem é Ethena, né? Sempre, não sei como é que vocês... Não aguento mais isso. Acabou de fazer um teste importante aqui para venda, e se ela perder essa região e começar a aumentar o volume aqui, eu vou sim começar a pensar em vendas shorts dela, com o take pelo menos ali no 0,26, como um alvo importante aqui. Então a gente tem uma variação bem interessante daqui para cá, dando aí mais de 28% de queda caso isso aconteça, né? E por último, e não menos importante, cadê, meu Deus? Meu Deus do céu, cadê?
A XBT foi uma também que me pediram bastante aqui no Instagram. E aí, eu repito, não faz sentido vocês procurarem fazer trades em ativos assim, tá? Porque a gente tem baixa liquidez, o mercado simplesmente corrige e vai em queda infinita. A única coisa que dá para ter feito era aquela venda, aquele short que eu comentei do teste dessa região aqui, que está em queda até agora, né? Então, não faz sentido para mim entrar em operações assim, onde eu tenha pessoas ali para poder defender posições e coisas do tipo, tá? Então, nesse momento aqui, acabou, cara. Perder essa região aqui não tem mais referência. E é isso. O máximo que eu poderia pensar seria alguma movimentação de volta e tentar acompanhar esse short segurando a posição aqui, ainda mais se você tem isso aqui em spot, certo? Com isso, se tiver alguma outra que você queira que eu faça uma análise um pouco mais detalhada, comenta aqui embaixo que eu aproveito para fazer. Eu acabei de lembrar aqui da NIA também, tá? Desculpa para quem pediu. A NIA, ela fez uma base de preço ali por volta do 3,13, né, como um ponto importante, e ali por volta do 3,63. E depois disso, essa aqui foi a base que acabou sendo formada aqui do preço, ó. Aqui, ó. Essa aqui foi a base, né? Então, agora que ele perdeu isso aqui, a gente acabou de fazer um teste e continua a movimentação. Então, a NIA aqui eu não pensaria em compras nesse momento, pensaria apenas em short, caso aconteça um aumento um pouco mais expressivo do volume, perdendo essa média amarela aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Com isso, o que eu tenho aqui para essa semana são os ativos que eu estou de olho. Para ser bem sincero para vocês, eu estou um pouco mais receoso em abrir alguma operação por enquanto. Estou procurando alguns ativos que estejam com a volatilidade um pouco mais assim, sabe? Com movimentação rápida e correção. E os ativos principais, por enquanto, que eu tenho feito a operação foi no Bitcoin, que eu mandei alguns dentro do grupo gratuito. Que a propósito, se você não tiver, o link do grupo gratuito está aqui embaixo. Quiser participar da comunidade, né, que eu mando as marcações, que eu comento ali sobre a leitura da semana. Tem a MIA, né, que você manda ali a análise, né, deixa eu pegar aí para vocês verem. Você manda ali a sua análise, um print, e ela te dá uma leitura detalhada dos principais pontos e tal. Tudo isso aqui dentro da comunidade, inclusive como operar com fluxo, como acompanhar ali a leitura geral, tá? Para finalizar, o link também vai estar aqui embaixo. Para finalizar, vamos olhar aqui o fluxo e nesse momento aqui a gente tem uma liquidez absurda do Bitcoin a 95 mil e é por isso que eu estou acreditando um pouco mais nesse viés de compra, porque o mercado com interesse, bastante pessoas posicionadas, a gente pode ter uma movimentação com boas notícias em breve, né, de conseguir fazer essa correção, mas caso perca isso, a gente tem liquidez ali pra caramba no 85 mil, 84 mil e depois agora só lá no 80, né, a gente teria ali também no 82, mas o principal aqui seria esse 85, então a gente tem 85 e 95 como pontos de importância. Bacana? Com isso, espero que tenha dado para você entender e que agora você consiga ter um norte aí mais ou menos de quais os pontos que você vai ficar de olho daqui para frente. Lembrando que tudo que eu falo aqui é para day trade, swing trade position. E se você quiser usar isso para abrir ordem em spot, aí já é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Dito isso, tamo junto e comenta aí qual ativo você quer que eu faça uma análise depois.